Inside é um jogo de aventura em plataforma lançado em 2016 nos consoles PlayStation 4, Xbox One e PC. O título foi desenvolvido pela Playdead, sendo esse o segundo projeto da desenvolvedora. Seu primeiro foi o game Limbo, lançado em 2010. O game foi tão bem sucedido e aclamado pela crítica e jogadores que possibilitou a desenvolvedora ganhar bastante dinheiro a fim de criar algo maior com mais recursos, sendo esse algo maior exatamente Inside. Seu enredo é bem complexo, pois assim como Limbo, Inside não tem sua história divulgada pela desenvolvedora, deixando tudo em aberto para que os jogadores deem seus pontos de vista ou criem suas teorias sobre o que de fato está acontecendo naquele lugar. Em sua base você controla um garoto seguindo para um lugar misterioso enquanto tenta sobreviver a várias adversidades que tentam impedir seu progresso. Ao longo da jornada o jogador descobre que nesse lugar existe pessoas fazendo experimentos em corpos humanoides e também em animais. Esses experimentos parecem ter como objetivo controlar as pessoas através de parasitas, capacetes e outros dispositivos eletrônicos. Logo no início, quando você começa a controlar o garoto andando por uma floresta, encontra as primeiras pessoas ali no local, e então percebe que elas estão trabalhando em alguns tubos misteriosos além de fazer carregamentos de seres humanoides. Porém, assim que essas pessoas te avistam, elas atiram para tentar te matar, e é a partir de então que o jogador percebe que seu caminho vai ser muito perigoso e que se você for descoberto em algum momento vai morrer sem sequer ter chances de se defender. Sem contar que essas pessoas estarem atirando em uma suposta criança já prova por si só que algo terrivelmente errado está acontecendo nesse ambiente. Inside possui uma quantidade pequena de inimigos, basicamente pessoas que protegem e monitoram o lugar além de algumas máquinas de segurança. Também existe um confronto contra um porco infectado dominado por um tipo de verme, e um confronto contra uma mulher com cabelos longos que fica embaixo da água e que te persegue quase sempre que você trafegar pela água. Apesar da quantidade de inimigos ser relativamente baixa, muitos cenários são desafiadores o bastante para também servirem como inimigos. Os gráficos de Inside são simples e ao mesmo tempo muito bem feitos, com detalhes em absolutamente todos os cenários. Destaque para as chuvas e paisagens de fins de tarde quando o jogador está andando pelos telhados e avista o sol da tarde se pondo. Algo bem assustador, já que aquilo de alguma forma te traz um desconforto por pensar que a noite está chegando e com ela muitas novas incertezas. Já na questão da progressão, dá pra dizer que Inside quer muito que o jogador avance, tanto que se você comparar os quebra-cabeças de Limbo com os de Inside vai perceber que ele tem quebra-cabeças bem mais fáceis. A ideia da desenvolvedora não é impedir que você descubra o que tem adiante, e nesse ponto fica uma das maiores críticas que o game recebeu, que foi na questão da duração para completar o jogo. Tudo pode ser finalizado em 2 horas, tanto que se dividir ele em 3 atos sendo início, meio e fim, vai perceber que Inside poderia ter um desenvolvimento maior em seu núcleo, porém acredito que os próprios desenvolvedores removeram muitas coisas que poderiam entregar mais informações sobre a história, até porque a ideia deles era exatamente não contá-la de forma direta. Inside possui um segundo final que pode ser conseguido após o jogador finalizar o game uma vez. Para fazer esse final é necessário que durante a sua gameplay você tenha encontrado algumas bolas metálicas e retirado a sua fonte de energia, assim as desligando. No novo início há uma parte onde o garoto passa por um campo de plantação de milho. Nele vai ter uma porta secreta no chão e ao entrar por ela você vai encontrar um pequeno abrigo subterrâneo. Lá você encontrará uma última bola de energia após um longo corredor. Já no fundo do cenário tem um capacete de controle mental que em alguns momentos você utilizou para controlar alguns humanoides. Quando você desconecta o plug, a energia acaba desligando o capacete, fazendo com que o garoto caia imóvel, assim como os humanoides controlados por ele durante a gameplay. Esse segundo final mostra que o garoto está sendo controlado o tempo todo, assim como todos os envolvidos na história, mostrando que a única diferença entre eles é quem os controla. A teoria fica mais forte quando você percebe que nos cenários existem numerações e alguns contam com maquetes de lugares que você atravessa, como se tudo tivesse sido rigorosamente planejado em algum tipo de experimento que até mesmo você que jogou faz parte por concluir todas as etapas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que tenham a oportunidade de jogar Inside, pois assim vão poder conferir de perto o segundo trabalho de uma das desenvolvedoras mais audaciosas quando se trata de histórias em aberto. Para receber novos vídeos basta se inscrever no canal e conferir os links na descrição. Se você acompanhou o conteúdo até aqui, muito obrigado e até a próxima.